Uma das principais críticas que têm sido feitas ao júri é que o sentimentalismo, em tese, cria todo tipo de dificuldades a uma análise isenta e racional das provas. Esse argumento, no entanto, desconsidera pontos que estão inseridos na própria dinâmica da matéria. Primeiro, o ser humano é um conjunto de razões e emoções que se alimentam reciprocamente. Segundo, no caso dos homicídios, a emoção é um componente primário e diria mesmo inseparável das narrativas. Como pedir, por exemplo, a uma mãe que teve o filho assassinado que acompanhe o processo de forma contida. A filósofa, historiadora Hannah Arendt, observa que, nesses contextos, o esfriamento das emoções, ao invés de indicar racionalidade, denotaria, pelo contrário, uma inserção perigosa com a indiferença e a insensibilidade. É da essência ou racionalidade dos homicídios que as circunstâncias emotivas dos crimes sejam devidamente sopesadas pelos jurados. Na verdade, a reação contra uma espécie de desencanto ou racionalização do mundo ficou explícita em uma das principais obras literárias do século XX, o romance O Estrangeiro, de Albert Camus. A história se passa na Argélia. O personagem principal, Meursault, recebe, sem sobressaltos, a notícia da morte de sua mãe, que estava internada em um asilo. Os funcionários do estabelecimento ficam estarrecidos com a frieza dele. Meursault, que desconhecia ao certo a data de nascimento de sua mãe, durante todo o velório, não verteu nenhuma lágrima e ainda recusou a proposta do diretor do asilo de desparafusar o caixão para que ele pudesse ver a fisionomia de sua mãe pela última vez. O livro, que foi escrito no início dos anos 40, ressalta características típicas de um mundo desencantado, como o absurdo e total ausência de sentido da vida, e a indiferença, que ali é marcada por um distanciamento completo e absoluto das emoções. Nesse mesmo período histórico no Brasil, Carlos Drummond de Andrade, em um de seus poemas mais conhecidos, A Flor e a Náusea, diz em um verso lapidar: as coisas, que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. No desenrolar da história, Meursault mata um árabe e diz às autoridades que fez isso apenas em razão do calor ou do sol forte. Na segunda parte do livro, são destrinchadas todas as circunstâncias que envolviam o crime. A investigação ficou a cargo de um juiz de instrução e o caso seria submetido a um júri. Camus, com a visão arguta da realidade, analisa traços peculiares do processo, com a tendência dos jurados de observarem atentamente cada reação ou fisionomia dos magistrados. Quem trabalha nos júris sabe o quanto isso é importante. No caso de Meursault, desde o início dos depoimentos, o promotor fez questão de ressaltar a frieza e a insensibilidade do réu. O sentimentalismo, que normalmente se encontra impregnado na fala dos expositores, também é observado nas condutas dos acusados. Consta do livro O Estrangeiro, de Albert Camus, que é escrito em primeira pessoa e pelo narrador Meursault. Enxuguei o suor que cobria o rosto e só tomei consciência do lugar e de mim mesmo quando ouvi chamar o diretor do asilo. Perguntaram-lhe se mamãe se queixava de mim, e ele respondeu que sim,
mas que todos os pensionistas tinham um pouco a mania de se queixar da família. O presidente disse-lhe para especificar se ela me censurava por tê-la colocado no asilo, e o diretor respondeu novamente que sim, mas dessa vez nada acrescentou. A uma outra pergunta, respondeu que a minha calma no dia do enterro o surpreendera. Perguntaram-lhe o que entendia por calma. O diretor olhou então para as pontas dos sapatos e disse que eu não queria ver mamãe, que não chorara uma única vez e que partira logo depois do enterro, sem me recolher junto ao túmulo. Ainda outra coisa o surpreendera. A agência funerária lhe dissera que eu não sabia a idade de mamãe. Depois ele perguntou ao promotor se tinha mais alguma pergunta a fazer à testemunha. Ah, não, isso basta, exclamou ele com a tal veemência e um tal olhar de triunfo na minha direção que pela primeira vez há muitos anos tive uma vontade tola de chorar. Quando chegou a vez de Tomás Pérez, foi preciso que o amparassem até a tribuna das testemunhas. O promotor perguntou-lhe se me vira chorar. Pérez respondeu que não. O promotor disse então, por sua vez, os senhores jurados saberão formar a sua opinião. Em meu livro, O Júri e Sua Retórica, a Lógica do Discurso, eu faço uma menção pertinente sobre essa matéria. No caso de Richthofen, o comportamento de Suzane, pouquíssimo tempo após o assassinato, causou perplexidade nos investigadores. Abre aspas, uma menção do livro Casos de Família, de Lana Casoy. Na noite de quinta-feira, todos já cansados dos trabalhos daquele dia, ainda havia espaço para surpresas. Em conversa com o Dr. Armando de Oliveira Costa Filho, diretor da Divisão de Homicídios do DHPP, Suzane von Richthofen não perguntou quem estaria cuidando do velório, do enterro e da liberação dos corpos de seus pais. Suas dúvidas se concentravam em saber se poderia vender imediatamente os carros da família e se naquele final de semana, feriado de finados, ela, Daniel e Andrés poderiam viajar para o litoral de São Paulo. Revoltado com descaso em relação aos pais, o doutor Armando chamou a atenção dos filhos, explicando que seriam responsabilizados pelas suas ações. Nada ainda podia ser provado, mas o estado de ânimo dos envolvidos, sem dúvida, era espantoso. Fecha aspas. Nos dias seguintes ao assassinato, Suzane continuava sem demonstrar qualquer rubor ou tristeza pela perda dos pais. Abre aspas. Suzane voltou já vestida de short e top curto, e todos saíram da piscina rapidamente. Os delegados explicaram que queriam dar mais uma olhada na casa, sem causar transtorno. Ela respondeu que não havia problema e entrou com todos pela porta da cozinha. Subiram para a área dos quartos, onde a filha das vítimas, fumando novamente, apontou para a cama de casal e disse: Bom, aqui morreram os meus pais. O doutor Alvim ficou inconformado com a postura de desrespeito da moça, que não demonstrava o menor pudor ao estar no recinto onde havia ocorrido o brutal assassinato dos próprios pais, displicentemente apontando o cigarro para onde haviam ficado os corpos estraçalhados daqueles a quem a garota devia a mais alta reverência. Fecha aspas. É claro que, diante da morte dos pais, o normal seria que Suzane estivesse mergulhada em um estado de torpor ou de profundo sofrimento. O parricídio é algo tão abominável que, mesmo na tragédia grega, esses crimes são cometidos inconscientemente. Sófocles narra que Édipo matou Laio, sem saber que a vítima, na verdade, era o seu pai. Nem mesmo a íbris, o descomedimento, desceu tão fundo a ponto de macular um vínculo sanguíneo tão sagrado.
Durante sua explanação, o promotor foi bastante enfático. Aqui também existe uma questão de enfoque. A fala do Ministério Público, que busca ressaltar a importância social do júri e das penas, costuma ser mais incisiva. Cordeiro Guerra dizia que a explanação de um promotor deve se lastrear em 3 vertentes. Primeira, uma exposição clara e sincera. Segunda, uma argumentação cerrada e psicológica. Terceira, uma peroração enérgica, vibrante ou incisiva. Durante os debates, o promotor disse enfaticamente: a essência de seu pensamento, se compreendi bem, é que eu premeditara o crime. Pelo menos foi isso que tentou demonstrar, como ele próprio dizia. Provarei o que digo, senhores, e o farei duplamente. A luz ofuscante dos fatos em primeiro lugar, e em seguida sob a iluminação sombria que me será fornecida pela psicologia desta alma criminosa. Resumiu os fatos a partir da morte de mamãe. Relembrou minha insensibilidade, o meu desconhecimento da idade dela, o meu banho de mar do dia seguinte com a mulher, o cinema, Fernandel, que era um grande cômico francês, e, por fim, a volta com Marie. Diz o promotor: acabo de descrever diante dos senhores a série de acontecimentos que levaram esse homem a matar com pleno conhecimento de causa. Chegou a mostrar remorsos? Nunca, senhores, nem uma só vez, no decurso do sumário de culpa, esse homem pareceu abalar-se com seu crime abominável. Nesse ponto, o promotor enxugou o rosto brilhante de suor. Disse, por fim, que o seu dever era doloroso, mas que o cumpriria com firmeza. Declarou que eu nada tinha a fazer numa sociedade cujas regras mais essenciais desconhecia e que eu não podia apelar para o coração dos homens cujas reações elementares ignorava. Peço-vos a cabeça desse homem, disse, e é sem escrúpulos que vos dirijo este pedido, pois no decorrer da minha longa carreira tem-me acontecido pedir a pena capital, mas nunca como hoje eu senti esse penoso dever tão compensado, equilibrado, iluminado pela consciência de um mandamento sagrado, imperativo, e pelo horror que sinto diante de um rosto humano onde não leio nada que não seja monstruoso. No final de sua fala, ele disse enfaticamente que era preciso castigar sem fraquejar. Este último ponto deixa claro que a justiça é uma virtude inafastável. Não existe nenhum prazer em condenar, disse certa vez aos jurados, lembrando uma das últimas falas do ministro César Peluso, do Supremo Tribunal Federal, antes de sua aposentadoria. Ele mencionou São Tomás de Aquino, que dizia que existe uma misericórdia que pune. Em outra oportunidade, diante de um pedido de súplica de um advogado ao seu cliente, mencionei uma passagem de Shakespeare em Romeu e Julieta. As famílias Montecchio e Capuleto se digladiavam em Verona. Romeu matou Teobaldo, primo de Julieta. O príncipe, então, resolve punir os rixosos. Neste momento, eles se dirigem à autoridade e imploram perdão, dizendo: clemência, Senhor, por favor, clemência. Mas o príncipe os observa com firmeza e responde: irei puni-los. A clemência seria assassina se perdoasse aqueles que matam. Grande abraço a todos.